Bom dia. Bom dia, meninas. Bora rezar, meu povo. Começando mais um dia, mais uma live. Bom dia, meninas. Bom dia, Carol. Carol, vocês estão me vendo e me ouvindo bem aqui no Insta? Ainda tá iniciando no YouTube. Vamos ver se hoje vai funcionar, né, gurias? Meu chapéu. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Giza. Bom dia, Carolina, Tamara. Sim, Carol. Então, a gente já vai começar a rezar, entregar o nosso dia pro Senhor, tudo que a gente tem para dar conta neste dia. Vamos ver se no YouTube vai. Bom dia, ontem nós somos meio perigosinha. Ô Cris, mas a gente é meio perigosinha mesmo, né? Aí na tua casa tu não é meio perigosinha? Eu sou meio perigosinha. A gente tem que ter noção da gente mesma, né, Cris? Ai, gurias, ontem foi trabalhoso, né? Eu vou começar a rezar aqui enquanto não entra lá no YouTube. Gente, esse YouTube que tava tão bonzinho resolveu dar umas encrencadas. Bom dia, Rita de Cássia. E a gente vai começar rezando. Enquanto as gurias vão entrando, a gente já vai rezando, entregando o nosso dia pro Senhor e pedindo para Deus, né, o direcionamento daquilo que Ele tem para nós no dia de hoje. Gurias, uma coisa que eu penso a respeito desse tipo de campanha de oração, na verdade, todas as campanhas de oração, Deus sempre traz pra gente muito direcionamento, né? Nos ensina a rezar, tem campanhas de oração que são mais direcionadas para nossa vida interior, de oração, nos ensinam a rezar, como rezar pelos filhos, como rezar pelo marido, combate espiritual, batalha espiritual, né? Tem campanhas que são mais direcionadas para esse lado. Agora, essa campanha e alguns tipos de campanha que são orientados ao nosso comportamento, Deus vai falar com a gente na nossa forma não apenas de rezar, né? Mas na nossa forma de agir. Eu já ia te chamar, que não tá entrando no YouTube. Enquanto eu vou tentando resolver aqui no YouTube, eu vou falando isso aqui pra vocês. Então, quando a gente vem pra um tipo de campanha de oração assim, gurias, a gente tem que vir com a disposição interior também de ser corrigida, de ser orientada, né? De rever a nossa vida. Nas caixinhas que vocês me mandaram ali antes da campanha começar, eu perguntei como é que vocês estavam, fui fazendo algumas enquetes para sentir, né, a temperatura da vida da mulherada toda, pra gente ir olhando por onde caminhar, porque para mim é importante também saber como é que vocês estão, né? Muitas mulheres com essa sensação de estar um pouco perdida dentro da própria vida, né? Na hierarquia dos valores, das coisas que tem para fazer, o que é mais importante, a família sempre mais importante, servir a Deus, o trabalho, perdidas no momento de vida que estão vivendo, perdidas nas próprias emoções, num cansaço muito grande. Conseguiu, mano? Olha, obrigada. Estamos no YouTube agora, de novo. Graças a Deus, começamos. Então, gurias, quando Deus vem com uma campanha de oração desse tipo aqui, nesse estilo que tá aqui, Ele vem para fazer pequenas correções de rota pra gente, para que a gente consiga ajustar. Às vezes é uma coisa que eu falo, uma expressão que Deus vai trazer, um pedacinho de um versículo que te dá aquele insight, tu pensa na tua vida, tu revê a rota daquilo ali. Então, a cada dia, Deus vai orientando, reorientando, nos lembrando de algumas coisas. As coisas, por exemplo, que eu falei ontem sobre o nosso casamento, sobre a forma de ser uma esposa virtuosa, não é novidade, gurias, né? São coisas que a gente às vezes já sabe, que vocês já me ouviram falar, que a gente já leu na palavra, que a gente já ouviu outras pregações a respeito disso, mas a gente vai esquecendo na loucura do dia a dia, na rotina intensa,
nos problemas, nas circunstâncias da vida, a gente vai esquecendo as coisas que Deus nos falou, a gente vai esquecendo decisões que a gente já tinha tomado, coisas que a gente já tinha pensado, não é esse aqui o caminho é por aqui e eu vou por aqui, né? Por exemplo, ontem eu estava falando do comportamento da esposa. Quantas de nós já entendemos há muito tempo atrás que a doçura, que o amor, que o jeito de falar importa e resolve mais do que ficar exigindo, do que ficar incomodando. A gente já falou sobre isso, a gente já sabe disso. Mas no dia a dia, com rotina, com filhos, com conta para pagar, com problema de saúde, com problema familiar, com situações com os filhos na escola, a gente esquece, né? E a gente vai levando uma vida muito distraída das orientações de Deus. Por que eu pedi para vocês no primeiro dia, comprem um caderno, tenham um diário espiritual, tenham um lugar onde anotar as coisas que Deus fala? Porque nós precisamos voltar nas orientações de Deus. A gente não pode desprezar as coisas que Deus nos fala, as coisas que Deus nos entrega. E sim, gurias, é Deus que nos fala. A gente sente no coração que é Deus falando com a gente, então eu vou anotar e eu vou voltar lá. Porque, gurias, tem um princípio bíblico bem importante, a gente vai ver isso na vida de vários personagens bíblicos. Quando Deus nos dá uma orientação e a gente não obedece àquela orientação, Deus não vai te dar o próximo passo. A gente empaca mesmo. Quando tem coisa na vida que a gente precisa fazer, que Deus já te orientou, que você sabe que você tem que fazer, decisões que você tem que tomar, relações que você tem que romper, sacramento que você tem que buscar, coisas que você sabe que precisa e que está ao teu alcance. Tem coisas que não estão ao nosso alcance e aí a gente tem que rezar, né? A nossa posição ali é rezar, né? Mas tem coisas que estão ao nosso alcance e a gente não faz, a gente não obedece. Por exemplo, Deus te mandou fechar a boca. Você não fecha a boca? Você continua vivendo sem fechar a boca, falando, confiando nas pessoas erradas? Pessoas que você não tá vendo que são pessoas não confiáveis, mas Deus tá vendo. E Deus te mandou fechar a boca porque Ele sabe que aquela pessoa não é confiável. E você tá lá falando, achando que a pessoa, de repente, da tua família, amiga, próxima, é muito confiável. E aí o que vai acontecer, gurias? Vai dar ruim. E Deus não vai te dar o próximo passo. Sabe por quê? Porque você primeiro tem que fechar a boca para depois Ele poder orientar outras coisas na tua vida. O tempo que você gasta falando e falando para pessoas erradas, você devia estar gastando fazendo outras coisas. Ou vivendo numa vida de oração, na presença de Deus. Então, ó, marido, se tu estiver aqui, caiu no YouTube de novo. Eu vou ter que rezar por esse YouTube, gente. A coisa tá difícil. Certo, gurias? Então, nós estamos sendo orientadas por Deus? Deus está nos falando coisas que a gente tem que fazer? Bom, se Deus está falando que eu tenho que fazer essas coisas, eu preciso obedecê-lo. Não adianta eu ficar esperando que Deus me dê outros passos, esperando que Deus me dê novas direções, esperando que Deus faça o que eu preciso fazer e Ele já me orientou. Amém? Então, uma campanha de oração como essa aqui, que lida com o nosso comportamento e até na nossa forma de compreender com os nossos conceitos, com os paradigmas, sabe? A forma como eu enxergo a vida, como eu enxergo o casamento, como eu enxergo o trabalho, como eu enxergo o lugar da mulher, como eu enxergo o meu lugar, a minha história. Campanhas como essas vão ser acompanhadas de vários pequenos ajustes de comportamento, às vezes grandes, às vezes menores. Então são orientações. A gente anota e busca em Deus, na oração, a graça para ser fiel na orientação de Deus. Mas a gente não pode desprezar o que Deus fala. A Lizzie colocou que Deus nos encha da graça para conseguir. Ô língua, sim, Lizzie, esse lugar é um dos piores, né? É a nossa língua. Eu acho que não é muito difícil uma mulher que Deus não oriente a fechar a boca. É difícil. E aqui vai uma dica. E agora a gente vai rezar para depois entrar no tema da live. Aqui vai uma dica. Em tempos de combate espiritual, de luta espiritual intensa, tá? É um momento que nós seremos mais tentadas a falar demais, a falar o desnecessário,
a reclamar, a murmurar, tá? A cair nesse lugar. A cair e escorregar na língua, tá? E aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque a gente pode mudar o rumo de muitas coisas pela maneira que a gente fala, pelo jeito que a gente fala, para quem a gente fala, né? Olha para a tua vida, para a tua história e pensa quanto problema você já teve por coisa que você já falou demais, né? Por coisa que você falou, teve uma palavra atravessada, falou de um jeito errado, falou para pessoas erradas, falou demais da tua intimidade, essas coisas, gurias, né? Então, por que no tempo de combate espiritual isso é maior? Porque a gente está sendo tentada, né? A tentação do capeta vem pra gente falar demais, pra gente reclamar, pra gente ser chata, pra gente ser explosiva, pra gente ser fofoqueira, sabe? E a gente tem que segurar a língua, gurias, pra ela ser abençoadora, né? E motivo de bênção pra nossa família. Não um lugar de maldição, né? E motivo de maldição, né? Não aquilo que atrai a desgraça, né? Mas a nossa língua precisa trair a graça de Deus, proclamar a graça de Deus. Amém? Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas por mais um dia para viver, para servir, para amar. Obrigada, Senhor, por mais um dia para abençoar com as nossas palavras, por mais um dia para lutar contra a nossa carne pela graça do Teu Espírito. Obrigada, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo nos conduz, o Teu Espírito Santo vem nos ajudar, nos impulsionar, vem de Ti, Senhor, o querer e o executar vem de Ti. Muito obrigada, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque é Tu que conduz o nosso jeito de falar, de sentir, de olhar, de agir. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua graça está à nossa disposição. E nós queremos pedir, Senhor, que Tu envies sobre nós mais uma vez toda a graça, toda a unção do Teu Espírito Santo, toda a capacitação que cada uma de nós necessita de forma individual. Aquilo que cada uma precisa, no momento que cada uma estiver rezando essa live. Que a gente receba, Senhor, do Teu Espírito Santo agora, aquilo que nós precisamos para hoje, para esse momento, para as lutas deste dia, para os fardos deste dia, para os desafios deste dia, para as conversas deste dia, para o trabalho desse dia. Senhor, derrama sobre nós a capacitação do Teu Espírito Santo, a capacitação para a santidade, Senhor, a capacitação para viver na Tua graça. Dá-nos a graça, Senhor, que nós precisamos para hoje. Derrama também sobre os nossos lares, os nossos casamentos, as nossas relações, sobre os nossos filhos, Senhor, toda a graça do Teu Espírito Santo. Venha em nosso auxílio e nosso socorro naquilo que nós precisamos, Senhor, naquilo que Tu sabe que nós precisamos. Pedimos também toda a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre nós. Que o Teu Espírito Santo nos capacite e que o Teu sangue precioso nos cubra todas as áreas da nossa vida, da nossa família, todos os nossos deslocamentos, nosso trabalho, as escolas, creches dos nossos filhos, que toda a nossa vida seja guardada, defendida pelo Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Livra-nos de todos os males e perigos físicos e espirituais, livra as nossas famílias destes males, Senhor. Livra-nos das pessoas mal intencionadas, livra-nos de toda inveja, de toda maldição, de toda palavra má, de toda má intenção, dos homens e dos demônios. Nós clamamos, Senhor, a proteção do Teu preciosíssimo sangue. E pedimos à Virgem Maria que tome todas as nossas intenções e rogue por elas junto a Jesus. Virgem Maria Imaculada, nós clamamos a Tua poderosíssima intercessão. Colocamos a nossa família debaixo também da Tua proteção. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém? Meu café ainda tá quentinho? Não tá mais quentinho. Ui. Bora
meditar o nosso próximo versículo de hoje, então a gente começa lá no 10, né? Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. E a gente chega no versículo de hoje. Não, ainda tem mais um. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias da sua vida. A gente sempre quer dar uma puladinha nesse, né, gurias? Aí o versículo de hoje. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Em outras traduções, nós temos, ao invés de mão alegre, mãos diligentes. Então, nós temos essa interpretação que às vezes muda um pouquinho, mas que na essência, tá, gurias, quer falar dessa disposição interior, da inclinação do coração naquilo que a mulher virtuosa faz, no trabalho das suas mãos, né? Então, ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. E aí a gente já pode começar a perguntar assim, como nós temos trabalhado, né? Como tem sido o trabalho das nossas mãos? Como tem sido a disposição interior que a gente coloca naquilo que a gente trabalha, né? Naquilo que a gente faz, nas nossas ações de trabalho, né? E aqui a gente pode pensar tanto no trabalho profissional fora de casa, quanto no trabalho que a gente tem em casa, que a maioria das mulheres tem em casa, né? Nós trabalhamos fora, nós trabalhamos dentro de casa, né? Então a gente tem a casa às vezes para dar conta, a gente tem roupa da família para dar conta, a gente tem comida para preparar às vezes para dar conta, né? Então a gente tem todo este mundo da casa para fazer as coisas, e por mais que às vezes a gente tenha uma ajudante que vem um dia, faz muitas mulheres têm, né, de vir na tua casa, fazer às vezes uma diária, uma faxina, uma coisa ou outra, e mesmo mulheres que têm ajudantes assim, né, em casa, sempre tem aquilo que é a gente que tem que fazer, né, gurias? E tem o trabalho fora de casa também, né? Então, é muito difícil uma mulher que trabalha assim só numa coisa, né? E as mulheres que trabalham em casa também trabalham o dia inteiro. A casa é uma coisa que sempre tem trabalho para fazer, né? É um trabalho sem fim, né? Quem aí fica em casa, cuida da própria casa? Vamos ver se hoje vai funcionar os meus comentários no Instagram. É muito ruim quando vocês não comentam, quando eu não consigo conversar com vocês. Para mim é importante o retorno de vocês. Então, gurias, Deus está falando aqui que essa mulher virtuosa tem uma disposição interior inclinada ao trabalho, né? Positiva, de mãos alegres, que fazem as coisas com diligência, com prazer, com alegria, tá? E aqui fala que ela procura, fala assim de 3 ações, ela procura lã e linho, ela escolhe, se ela vai procurar, ela vai escolher, e aí ela trabalha. Então tem iniciativa, tem um critério de escolha e tem uma ação concreta. A Evelyn falou, eu trabalho fora e trabalho em casa o tempo todo, né? O tempo todo. E aqui para nós, gurias, é esse lugar, né? Em que a gente trabalha o tempo todo, então isso vai gerar um cansaço na gente e muitas vezes vai gerar um esgotamento e, inclusive, tem um lugar de ressentimento, né? Quando a gente está trabalhando com a disposição interior, às vezes, e a disposição e a gestão do nosso tempo no lugar errado, né? Ou a gente tenta dar conta de tudo de uma vez, a gente vai indo para um lugar interior de ressentimento, inclusive com as pessoas da casa. Quantas vezes, né? Cuidar da casa passa a ser um trabalho amargurado, reclamento. Às vezes o trabalho fora de casa também, né? Essa mulher que não dá conta de nada e precisa dar conta de tudo, vai ficando ressentida, se sente sem ajuda. Quem já se sentiu assim? Sem ajuda, como se fizesse tudo sozinha, né? Vai ficando tão cansada, não consegue fazer uma boa gestão do tempo, não consegue tempo para descansar. E aqui a gente vai ter fases da nossa vida, né? São tantas coisas, gurias, relacionadas ao nosso tempo e ao nosso trabalho.
E Deus está orientando isso. Por isso que eu falei para vocês que essa palavra, para mim, ela é muito completa, porque ela vai olhar para cada uma dessas coisas da nossa vida, inclusive para nossa vida profissional, para o nosso trabalho, né? Deus traz aqui a disposição interior. Então essa mulher, ela vai em busca, ela procura lã e linho, ela tem uma iniciativa de sair do lugar dela e ir fazer o que precisa ser feito, tá? Depois a gente vai falar mais, gurias, da amargura, do ressentimento, desses sentimentos que surgem quando a gente tá muito cansada. Mas vamos pegar aqui o início da palavra, tá? Ela tem uma iniciativa de ir procurar o que ela precisa fazer, né? Então, ela não vai ficar parada, não vai ficar na preguiça, não vai ficar no medo, não vai ficar paralisada no cansaço, na falta de iniciativa. Tem coisas que precisam ser feitas, então essa mulher tem a iniciativa de sair do próprio lugar, de ir pra frente. A Lizzie colocou aqui: aprendi com uma tal de Jéssica a invocar o Espírito Santo e mudar a reclamação por agradecimento. Ô glória, chegando no trabalho. Deus abençoe teu dia de trabalho, Lizzie. Exatamente, né? Por isso que eu já comecei dando a dica, né? A gente sempre começa pedindo pro Espírito Santo nos ajudar a dar conta do nosso trabalho. Para que tudo aquilo que a gente faça seja pela graça do Espírito Santo e com a marca do Espírito Santo. Então, essa mulher, ela vai procurar o que ela precisa fazer, ela não fica esperando. Gurias, as coisas também nos procuram, né? Quando a gente tá em casa, as coisas nos procuram. Mas o que acontece? Às vezes, gurias, a gente vai ficando paralisada no cansaço, na reclamação, perdidas no meio de tantas coisas para fazer, né? A gente vai ficando sem... É como se a nossa própria iniciativa fosse roubada. A gente fica perdida sem saber o que fazer. Por isso que eu sempre falo para vocês que o nosso sustento diário primeiro vem do quarto de oração. Antes de começar a trabalhar, antes de começar a me relacionar com as pessoas da minha casa, eu vou pro quarto de oração tomar a graça de Deus, para encher o meu coração daquilo que eu preciso, de graça para aquilo que eu preciso fazer, para eu dar conta das coisas, para eu saber escolher o que eu preciso fazer, porque aqui ela tem uma escolha. Ela procura lã e linho. Qual é a diferença de lã e linho? Lã é um tecido mais pesado, um tecido mais simples para dias frios. Linho é um tecido mais refinado, um tecido mais leve para o calor, é um tecido melhor. Ela sabe manejar, ela procura lã e linho. Tem hora que é para lã, tem hora que é para linho. Ela tem a iniciativa de ir fazer e ter a noção. O que eu vou fazer agora? O que precisa agora aqui? O que minha família precisa, o que eu preciso, o que a minha casa precisa. É lã ou linho? O que precisa fazer aqui? E quando ela tem a noção do que precisa, ela trabalha como? Com mão alegre, com diligência, com mãos diligentes. Então, ela não fica parada, ela sabe escolher o que precisa ser feito e ela trabalha com mãos alegres, com mãos diligentes. E para que a gente consiga fazer isso, gurias, todos os dias da nossa vida, a gente precisa da graça do Espírito Santo, coisa que eu sempre falo. A Marinês disse: eu também aprendi a invocar sempre o Espírito Santo assim que acordei todas as manhãs. E a Beatriz falou: verdade, sem oração meu dia não rende. E não rende, não rende. É impressionante quantas coisas eu dou conta muito a mais no meu dia quando o meu dia começa com oração. Se eu começar o meu dia com outras coisas, com certeza vai faltar diligência, alegria no meu trabalho, capacidade de discernimento, às vezes, para a escolha do que precisa ser feito. Tem mulheres que são naturalmente mais ordenadas e organizadas e que têm uma capacidade de gestão do tempo melhor do que outras, tá? Tem mulheres que são rápidas no que fazem, né? Tem mulheres que se vão para a cozinha são rápidas sai uma refeição. Rápido, claro, gurias, quanto mais a gente faz uma coisa, mais rápido a gente vai ficar naquela coisa que a gente faz, né? Mas tem mulheres que são mais detalhistas, um pouco mais lentas, tem mulheres que são mais rápidas, né? E a gente vai aprendendo a gestão do tempo conforme a gente vai fazendo as coisas, aprendendo o nosso ritmo. Tem mulheres que são mais organizadas, tem mulheres que não são tão organizadas. A Lúcia colocou aqui: trabalho em casa, moro no sítio.
Sempre tem coisa para fazer. Ajudo minha mãe quando a faxineira não vai e cuido do meu netinho quando minha filha tem atendimento depois do horário. Olha quanta coisa que a Lúcia tem que dar conta no dia dela. Gente, morar em sítio, trabalhar em casa, morar no sítio, meu Deus, nunca tem fim, né, Lúcia? Nunca tem fim. E essa disposição que a gente tem que ter. Enquanto a gente viver, gurias, a gente vai trabalhar. A questão aqui é, de que forma que eu quero trabalhar? De que jeito que eu vou entregar o meu trabalho? De que jeito eu entrego para minha família, para os meus filhos, para o meu marido o trabalho que eu faço? É com mãos alegres? É com disposição de coração? Essa mulher virtuosa, vamos lá, que é essa mulher rara, que é essa mulher que vai para a presença de Deus, essa mulher que se relaciona com o Senhor. Tudo começa da nossa relação com Deus. Essa mulher que se relaciona com o Senhor, essa graça vai sendo transbordada para a vida dela. Ontem a gente viu que transborda essa graça no casamento, na forma como ela se relaciona com o marido, na forma que ela escolhe se relacionar com o marido dela. Hoje a gente está vendo que essa graça vai se derramar em tudo aquilo que ela faz, em tudo aquilo que ela tem que executar durante o seu dia. A Simone diz, também moro em um sítio. Eu admiro, porque sítio é muita coisa para fazer. Além da casa, tem as outras coisas de fora da casa, né, para fazer. E aí, gurias, a gente precisa da graça. Para que essa graça que eu busco no quarto de oração venha se derramar na minha vida. Só que aqui a gente tem escolhas a fazer, né? Primeira coisa, ela procura lã e linho. Gurias, quantas vezes a gente olha pro trabalho da gente ou a gente olha pra nossa vida e vê que tem que tomar iniciativas e não toma, tá? Vamos pensar o seguinte, esses dias, né, uma seguidora colocou ali e eu coloquei e perguntei se vocês se identificavam na caixinha com a questão dela, que ela tava assim, quer trabalhar fora de casa, mas tem os filhos e trabalha em casa, e eu perguntei quem se identificava e quem tá sempre nesse dilema e quem não tava. No fim da história, quem tem esse dilema e quem pensa assim, foi maior a porcentagem do que quem tá tranquilo, que não tem esse dilema de trabalhar fora ou trabalhar só em casa, de ficar com os filhos. Gurias, isso é uma realidade para muitas mulheres, né? Viver esse dilema. Poxa, eu tenho os filhos pequenos, eu tenho vontade de ficar em casa com os meus filhos. Mas quando eu tô em casa com os meus filhos, eu tenho vontade de trabalhar fora, né? Às vezes o marido é um bom provedor, né? Às vezes o marido tá dando conta, não tá assim tão tranquilo, mas dá conta e tu vê que tu é necessário em casa, mas o dilema tá sempre presente, né? Por quê? Porque ficar em casa também não é um lugar tão confortável assim, né? Tem mulheres que trabalharam fora a vida toda. Desde a adolescência, né? Na minha geração, a gente começava a trabalhar ali, eu acho que era com 14 anos que a gente fazia carteira de trabalho. Eu não sei com que idade é hoje, mas a gente fazia super cedo, né? E saía para trabalhar e trabalhava sempre. Muitas mulheres começaram a trabalhar assim na adolescência, sempre tiveram o próprio dinheiro do próprio trabalho. Aí vem para casa, aí precisa pedir o dinheiro pro marido. Tem marido que é bacana, que entende as necessidades femininas, às vezes. Tem maridos que não, e daí faz falta, porque você precisa daquilo, porque você quer alguma coisa. São tantos dilemas. Tem maridos que são pão duro, tem marido que é difícil de lidar. Tem marido que esbanja, tem marido que não sabe administrar o dinheiro e a mulher tem que ficar ali. Às vezes tá faltando, você vai ter que sair de casa. Gente, é tanto dilema nesse lugar. Aí você olha pros filhos e pensa, puxa, mas eles são pequenininhos, o tempo vai passar. Hoje eu sou mais necessária dentro da minha casa do que fora. E aí, às vezes, a vida não espera, ela vai te mandar para fora de casa. Você vai ter que deixar os filhos na creche ou com alguém para cuidar e você vai ter que ir trabalhar porque precisa trabalhar. São muitas realidades. Algumas mulheres vão ter a oportunidade de ficar em casa por um período, os filhos crescem e aí você vai voltar para o mercado de trabalho em algum momento. Gurias, são muitas situações. E o nosso olhar não tem que estar tanto em fica em casa, trabalho fora, porque a vida vai se impor, a realidade vai se impor. Se você precisar trabalhar, você vai ter que ir trabalhar fora de casa. Entende o que eu tô dizendo? A realidade se impõe. Se você tem uma escolha,
Você vai ter que trabalhar de todo jeito, ou fora ou dentro de casa. A questão aqui é como eu faço o que eu tenho que fazer hoje. Qual é a minha realidade hoje? Às vezes a gente tá tão, muitas mulheres ficam projetando o trabalho fora, ficam em casa, fica nesse dilema, enquanto a vida tá passando, você não tá fazendo, não tá dando o seu melhor naquilo que você tá hoje. Qual é a tua condição de vida hoje? O que Deus te chama a fazer hoje? Qual é o teu lugar hoje? Teu lugar hoje é onde tu tá. Qual é o meu chamado hoje? É o serviço que me chama. Eu sempre digo isso pra vocês. Qual é o meu chamado? Tem louça na pia? A louça tá me chamando. Eu vou lá lavar aquela louça. É meu chamado agora lavar essa louça. E lavar essa louça como? Que é aqui que tá a grande chave desse versículo. Com mãos alegres. Porque, gurias, a gente pode lavar essa louça reclamando da louça, excomungando a louça, excomungando o filho que não lavou, o marido que não te ajuda, a água que tá fria, a louça que acumulou, reclamando daquilo ali, ou eu posso fazer aquilo com mão alegre, disposição interior. Obrigado, Senhor, porque tem vida na minha casa. Essa semana eu ainda disse isso. Eu tinha terminado de limpar a cozinha. Sabe aqueles dias que a gente cozinha um monte de coisa? E aí fiz bolo, fiz assim... Ai, minha cozinha tava com um monte de coisa. Eu tive atendimento naquele dia, então eu tive que me dividir entre o atendimento e a casa. E aí, porque quem trabalha em casa tem isso, né? A nossa casa que é local de trabalho, então a gente faz tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu saí, e a minha filha também não pôde me ajudar naquele dia, tinha bastante tarefa, né, de estudo pra fazer. E aí, quando eu cheguei na cozinha, assim, pra limpar, nossa, tinha muita coisa acumulada, lavei aquele monte de louça, um monte de panela, limpei geladeira, sabe aquele dia, Gris? Limpei tudo, guardei tudo, nossa, minha cozinha tava um brinco, né? Deu, eu acho que, sei lá, 1 hora e meia, já tinha louça do café da tarde, já tinha coisa da janta depois, tudo. Eu cheguei naquela cozinha, minha bancada, eu olhei para aquilo. Ai, eu acho que foi um dia que eu tive um atendimento bem no fim da tarde. Daí, eu tinha arrumado tudo, vim fazer o atendimento. Quando eu saí, voltei pra minha cozinha, minha família tinha tomado café, babá. Eu olhei tudo aquilo, tava um caos de novo. Aí eu comecei a rir, né? E brinquei, daí eu falei, acho que era meu marido que tava comigo, eu disse, louvado seja Deus, porque enquanto houver vida, né, haverá louça na pia. Tem vida, minha casa tá todo mundo vivo, tem comida pra comer. Então, vai ter caos na minha cozinha. Não vou me estressar por causa disso aqui. Não vou xingar todo mundo. Não vou xingar o filho, não vou xingar a filha, não vou xingar o marido. Eu corrijo, peço ajuda, digo pra tirar, blá, blá. Sim, mas acontece. E aí, gurias, a gente tem que ter a disposição interior. Todo mundo... É só na minha casa que acontece isso, na casa de vocês também acontece esse tipo de coisa. Brota a louça na pia. Brota a louça na pia. Brota sujeira do cachorro. Poeira na casa. A minha casa parece que eu varro, aspiro. Quando olho, parece que faz um mês que eu não varri, não aspirei. Porque de um dia pro outro tá tudo cheio de poeira de novo. Tá tudo cheio de sujeira. E aí, gurias, qual é a nossa disposição interior enquanto eu estou fazendo aquela tarefa? Primeiro que eu tenho que ter a disposição de fazer. Ficar parada, ver a casa suja, as coisas por fazerem, ou ir procurar um trabalho quando a minha casa precisa que eu vá procurar, não vai resolver. A gente precisa ter iniciativa diante do trabalho, diante das coisas que precisam ser feitas. A Michelle falou, é o ciclo sem fim. Exatamente. A casa é o ciclo sem fim. Sempre tem. A gente termina de limpar, de lavar a roupa, tá tudo limpo. É lençol, toalha, pano de prato, tapete, roupa da família. Quando a gente terminou, começa tudo de novo. Não é assim? É assim. E, gurias, enquanto houver vida na nossa casa, vai ser assim. E não vai ser pra sempre assim. Porque daqui a pouco, quem tem filho pequeno, os filhos vão crescendo, os filhos vão indo embora de casa, né? Tia Maria com 4 meninas. 3 já foram embora de casa, né? Tia Maria, tem uma em casa. A vida vai acontecendo assim, a Ritinha, né, Ritinha? 4 meninos. 2 já estão casados, já estão fora de casa, só tem mais 2 em casa. Eu sempre digo isso, eu olho pra minha casa e vejo a minha casa hoje, com a minha sala arrumada,
as coisas organizadas e vários momentos eu olho e começo a rir me lembrando que hoje a minha casa é assim. Mas durante anos da minha vida, a minha casa tinha Barbie e Lego pelo chão. A Cris colocou aqui, eu quando me atrapalho nas tarefas, peço pro meu anjo da guarda vir me ajudar e dou conta das tarefas. Sim, anjo da guarda é um baita ajudante. Principalmente nessa questão, às vezes, da gestão do nosso tempo. Eu faço, enquanto eu tô fazendo isso, eu vou fazer aquilo outro, né? Voltando às Barbies e os Legos, durante anos da minha vida, esse era o meu dilema na minha casa. Sempre tinha Barbie, coisa de Barbie, sapato de Barbie, roupa de Barbie, pedaço de casa de Barbie pela casa. Lego, meu filho sempre foi obcecado por Lego. Desde os 3 anos de idade, o Isaac sempre teve caixas, baús de Lego. E esse era o brinquedo dele o dia inteiro. Sempre teve Lego espalhado pela minha casa. E aí, olha que interessante. E ele não brinca de Lego já faz um tempo, mas essa semana foi a semana que a gente pegou esses Legos, guardou, tirou de dentro do quarto, doou, fez a última doação das coisas de brinquedos dele, que era coisa que estava antiga, eu fiz faxina de roupeiro essa semana. E aí, foi embora. Não tem mais Lego, não tem mais Barbie, não tem mais isso. Agora minha sala tá arrumada, mas meus filhos estão crescendo. E enquanto os meus filhos eram pequenos, que alegria ter Lego e Barbie espalhado pela casa, gurias. Que alegria! Que bênção é ter filho que brinca. Que bênção é ter uma casa bagunçada. Que bênção é ter uma meia suja de um filho pra lavar. Que bênção! Por quê? Porque esse filho tem perna pra correr, tem saúde pra sujar essa meia. Quantos não tem? Exato, Alessandra, são fases da vida e elas passam. Passou pra ti também, né, Alessandra? Já tá com o filho grande. Vai passar. E aí, gurias, aqui tem algo da mulher virtuosa que é muito importante, que marca eu deixei no meu filho como mãe. De trabalho. O que o trabalho significava na minha casa? O que servir significava na minha casa? O que significava isso? Quando eu penso na minha mãe, quando eu penso na forma como a minha mãe executava as coisas e fazia, qual é a memória que eu tenho? Olha, a Alessandra colocou aqui, éramos em 6, hoje somos 2. A gente vai voltar a ser 2. A gente começa a 2 e a gente volta a ser 2. E aí, gurias, qual é a marca que a gente está deixando para os nossos filhos? Mão alegre. Mão disposta, mão diligente, que faz as coisas com amor, sem reclamar. Eu lembro que eu trabalhei fora, né, desde novinha, sempre trabalhei, tudo quando eu tive a minha primeira filha. Eu e meu marido, depois que ela nasceu, a gente fez essa opção de eu ficar em casa e só o João prover para casa, né? O que para nossa realidade, para minha realidade, lá em 2009, quando a minha primeira filha nasceu, era o que Deus queria para a minha casa, para a minha família, né? Então, eu vim pro lar e o João foi trabalhar, né? Que eu sempre fui muito ativa na igreja, sempre fui de pregar, de fazer muita coisa, tal, né? Sempre fui muito ativa em tudo. Eu era uma adolescente muito ativa, sempre tive muitos compromissos. Brias, eu fazia assim todo tipo de trabalho voluntário. Tem um hospital para ir, tô indo. Tem um asilo para visitar, eu tava lá. Tenho não sei o que para fazer, eu tava lá. Tudo que me convidavam. Eu já fui em cada lugar, já fiz cada coisa. Eu era muito disposta, muita energia para gastar. Quando trabalhava muito, trabalhava além da conta. Com 20 e poucos anos eu lembro que eu fui no médico e o médico me perguntou assim, tu quer morrer? Bem assim, porque tu vai morrer de trabalhar, o médico me falou. Tu come errado, ela tava toda cheia de problema. Eu era muito disposta, fazia muita coisa. Na igreja, então, eu tava sempre fazendo todos os retiros, pregando, organizando, viajando, saindo em missão, o que tinha eu tava fazendo. Sempre fui de fazer muita coisa, muita energia e muita coisa pra fazer. Bem sanguínea como sou. E aí, gurias, quando eu vim pra dentro de casa, né, isso tudo mudou, né, as coisas vão mudando. E aí eu já contei isso em pregações, eu já contei isso aqui em lives, mas eu vou falar de novo porque foi significativo pra minha vida, né? Em determinado momento que eu tô dentro da minha casa, né? E que o trabalho da casa é um trabalho escondido, é um trabalho que ninguém vê, né? É um trabalho que
não aparece, né? Não aparece. A gente não é muito louvada pelo que a gente faz em casa, né? Ninguém tá ali para aplaudir o que a gente faz. Então é um trabalho de entrega, de amor, de doação mesmo. Ou a gente pode fazer ele todo resmungando, né? E fazer disso uma maldição na nossa vida e atormentar a nossa família, tá? Ou a gente pode fazer com mão alegre, né? Mas enfim. Aí eu lembro que eu tava assim, muito num momento que eu tava muito perdida. Senhor, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? E aí eu sempre fui muito ativa na igreja e eu fui também totalmente desacelerando para cuidar da minha família. Depois da Alice, 2 anos, a Alice estava com 2 anos, eu já engravidei do Isaac, então os dois tinham pouca diferença, muita demanda, né? 2 filhos pequenos, assim, a gente tem bastante demanda de coisa em casa, de roupa, de doença respiratória, que pra gente gaúcho, toda aquela coisa nada. E aí, gurias, eu lembro que um dia eu tava numa fase muito assim, qual é o meu chamado, as pessoas convidando para pregar, para coordenar a coisa, para fazer coisa, eu naquele dilema, sem saber o que fazer. E aí eu lembro que o Isaac, o meu filho, o Isaac, assim, meu fleuminha todo cheio de maniazinha, né? Fleumático, cheio de rituais, de coisinha do jeito que tem que ser tudo muito do jeito dele. E o Isaac teve uma fase de meias brancas, né? Então ele ia para a escola, a meia tinha que ser branca. Ele era bem pequeno, assim, mas todo cheio de mania. E aí ele amava meias brancas e assim, amava meia branca, mas não sabia ficar com calçado no pé quando estivesse em casa, né? Então eu tava sempre correndo atrás do Isaac pra tirar aquelas meia branca, porque ele tava com o pé sujo, mas daí não botava sapato, daí bota a meia no pé pra não dar com o pé descalço, frio em casa, aquela coisa toda. E aí eu sempre tinha aquelas meias do Isaac pra esfregar, pra lavar, sempre tinha uma meia que tava meio encardida. E aí eu lembro que eu tava um dia assim, eu tinha colocado umas meinhas dele de molho e eu fui pro tanque esfregar. E aí eu tava ali, Senhor, qual é o meu chamado, qual é o meu lugar, papapá, papapá. E o Senhor falou comigo, teu chamado, a tua santidade é aqui, minha filha. É aqui que eu te quero. Esfregando as meias encardidas do teu filho. É aqui que eu quero que tu seja santa. Não é na rua. Não é ganhando dinheiro. Não é pregando. Não é aparecendo. Eu te quero aqui, Jéssica. Tô falando da Jéssica. Aqui. Eu quero que tu seja santa aqui. Esfregando as meias do teu filho. A meia encardida que tá a santidade. É aqui, filha. Então, gurias, como é que eu vou esfregar aquela meia? Com santidade. Vou fazer com mão alegre, louvando a Deus. Esse aqui é o meu lugar hoje. Esse aqui é o meu lugar hoje. Eu vou esfregar a meia encardida do Isaac pra sempre? Não, nem esfrego mais, até porque hoje em dia ele para com calçado no pé e eu mudei todas as meias brancas para azul marinho e preta. Né? Não tem mais meia branca, só tem umas para alguma coisa especial. Mas é tudo preta, cinza escura ou azul marinho. Me libertei das meias brancas. Porém, enquanto as meias foram brancas, eu tinha que esfregá-las. E a minha santidade estava escondida ali. Escondida. E gurias, essa é a questão. Como a gente faz as coisas quando não tem ninguém vendo? Quando não tem ninguém aplaudindo? Quando a gente vai entregar só por amor aquela meia? Sem estar encardida, tá cheirosinha dentro da gaveta. Como que eu faço isso? Como que eu faço? Eu faço resmungando? Eu faço querendo me livrar? Isso serve para todos. Todo o trabalho na nossa vida. Você tem cliente? Você tem paciente? Onde você trabalha? Você trabalha com atendimento ao público? Onde você trabalha? Naquele lugar. A gente faz como se fosse para Deus. Não importa o trabalho, não importa a fase da vida. Não importa se hoje eu tô em casa esfregando meia ou se eu tô fazendo palestra em algum lugar. Se eu apareço dentro do lugar que eu trabalho vendendo, se eu sou uma baita vendedora, ou se eu tô em casa tirando lixo do banheiro. O que eu fizer, o que me chama, o trabalho que me chama, eu vou fazer como? Com disposição interior e mão alegre. Essa é a verdade, gurias. Isso aqui pra gente é o que Deus quer. Que a gente faça as coisas com mão alegre, com disposição interior. E aí é que assim, vamos lá para aquele lugar, né? A gente reza para ter um trabalho, a gente reza para ter uma família, a gente reza para essas coisas todas. E aí quando a gente tem as coisas, a gente despreza elas. A gente reclama delas. A gente amaldiçoa cliente, amaldiçoa patrão.
amaldiçoa as ferramentas de trabalho. Como que eu faço isso? Reclamando, fazendo de qualquer jeito, fazendo pouco importa, fazendo com raiva, fazendo com ressentimento. Deus nos chama a ser mulheres virtuosas, gurias, para fazer tudo com virtude, com amor e pela graça dele. Volta lá pro começo de tudo. Tudo isso, a capacitação para ser esse tipo de mulher, que faz com mão alegre, que faz com disposição interior de fazer o que tem que ser feito bem feito. Diligência é isso, é fazer o que tem que ser feito bem feito. O que ninguém tá vendo, bem feito. Isso vem da graça do Espírito Santo e esse é o chamado de virtude para nós hoje, gurias. O trabalho, ele nunca vai acabar, ele sempre vai nos acompanhar. Tem pessoas que têm a graça, né, que têm a oportunidade de trabalhar com coisas que amam fazer. Puderam escolher, estudar, fazer o que amam fazer. Tem pessoas que amam o próprio trabalho. Mas mesmo aquelas pessoas que amam muito o próprio trabalho, que amam a família, que amam a casa que tem, as coisas que tem dia que a gente não tá bem disposta. E a murmuração é um pecado constante na nossa vida. É um pecado, gurias, é uma tentação constante. Murmurar, reclamar, colocar maldição sobre a bênção que Deus nos deu. Às vezes a gente não tá morando na casa que a gente gostaria. Isso aqui é muito interessante pra mim, tá? Pra minha vida. Porque eu já partilhei com vocês que a gente passou muito perrengue financeiro durante a minha infância, né? Minha mãe sempre foi faxineira diarista e era só a minha mãe, eu, a minha irmã. Então, assim, gurias, anos 90, né? Aquele final dos anos 80 e 90, muita inflação no país, todas aquelas, muito perrengue, né? A gente sempre morou de favor, sempre casas emprestadas. Então a gente morou em lugares muito insalubres, assim, né? Graças a Deus nunca faltou um teto sobre a nossa cabeça, nunca faltou comida na nossa mesa, nunca faltou roupa pra gente vestir ou calçado pra calçar. Deus sempre foi providente. Mas a minha mãe sempre foi essa mulher aqui. Sempre foi. Até hoje a minha mãe é essa mulher. Procura lã e linho, ela vai procurar. Minha mãe já fez de tudo que vocês pensaram. Se tem coisa pra vender, minha mãe já vendeu. Minha mãe vende Avon. A mãe tá na live, mãe. Há quanto tempo tu vende Avon, mãe? A mãe vende Avon. A mãe já vendeu aquelas, tudo quanto é tipo de revistinha. A minha mãe vende Natura, vende não sei o que, tudo que vocês pensaram, minha mãe já fez. Vendia, teve umas épocas que tinha umas tiara, no final dos anos 90, minha mãe vendia aquelas tiara, aquelas calças fusô de lã. A minha mãe vendia de tudo, sapatinho, o que desse pra tá. E lingerie, a minha mãe já cata pra vender. A minha mãe sempre procurou, sempre teve iniciativa, sempre colocou a cara a tapa para trabalhar e sempre foi muito grata pelo que tinha, sempre entendeu. Acho que eu fui criada num lar que a gente sempre entendeu que tudo vem de Deus, tudo é graça, trabalho é graça, ter onde trabalhar, ter comida na mesa, ter casa para morar é graça, gurias. Há 26 anos a minha mãe vende Avon, olha. Ter trabalho, ter casa é graça, gurias. E que vem de Deus, A gente pode olhar para nossa vida com um olhar de desgraça, de reclamação. Eu sou muito grata. Eu sou chorona também, mas é que eu sou muito grata. Eu sou muito grata a tudo. Eu sou muito grata à casa que eu moro e eu sempre fui grata. Porque a minha mãe nos levava para esse lugar. E daí, era isso que eu queria contar. A minha mãe, a gente morava, era as Pindaíba, né, mãe? Nossa, mas era tudo pobre, gente, as casas que a gente morou, vocês não têm noção como é que eram as casas que a gente morava. Faltavam uns pedaços do assoalho, aquelas casas de madeira, né, mãe, que as tábuas tinham umas frestas assim, inverno frio, e a gente, uma cama pra nós três dormir, não tinha banheiro dentro de casa, ixi, tinha muita situação, muito, mas a nossa casa sempre foi limpa e organizada. Um brinco. A minha mãe sempre teve muita planta dentro de casa, muita folhagem, a casa era arrumada, os tapetinhos sempre limpinhos, sempre os panos de prato, nunca teve pano de prato encardido com a minha mãe,
tudo era arrumadinho, tudo era limpinho, tudo era cheiroso, tinha o dia da faxina em casa. Sempre foi com mão alegre. Gente, sempre foi com mão alegre. E a gente morava assim, nossa, sempre era uns lugares muito, né, mãe? A gente morou nos lugares assim, insalubre. E a mãe passava isso pra gente, então a gente gostava disso. Eu lembro que a Rita, a minha tia, né, uma das irmãs que é mais unida com a minha mãe, minha tia mais nova, se a Ritinha tá na live, e aí a Rita brinca até hoje, né? A Rita usa jogo americano, usa outras coisas na casa dela. E ela brinca que ela não usa toalha de mesa, que ela não é igual a Gorete. Porque a minha mãe sempre foi das toalhinhas de mesa, mandava fazer as toalhinhas de mesa com tecido mais barato, mais em conta, procurava lã e linho, mas sempre tinha uma boa toalha de mesa na nossa casa. E aí a gente andava pela rua, é muito engraçado essas coisas, né? Mas a gente andava pela rua, daqui a pouco a minha mãe via lá que alguém tinha colocado fora um pedaço, uma madeira, uma tábua, um armário. Gente, a gente saía carregando aquilo. Eu, a mãe, a minha irmã, nós carregava para casa e nós reformava tudo, né, mãe? Quanta coisa que a gente reformou. Meu Deus, nós pintava os armários, lixava, fazia as coisas. As pessoas chegavam na nossa casa e diziam, nossa, que lindo isso aqui, Gô. Tudo as coisas que a minha mãe tinha feito. Tudo a gente dava um jeito, a gente pintava, a gente reformava, encapava as coisas. A minha mãe sempre trabalhou com mão alegre. Isso pra mim é um baita exemplo, baita exemplo. As gurias estão colocando aqui como elas também são... A minha mãe usa toalha... A Alessandra tá colocando que a mãe usa toalha de mesa até hoje. Eu sou do jogo americano como a Rita. Aqui em casa tem dos dois. Eu amo uma toalha de mesa, herança da minha mãe, né? Mas também amo um lugar ali, o joguinho americano. Gurias, que herança linda que eu recebi da minha mãe. De fazer as coisas com gosto, de ter capricho em casa. Não era pela questão financeira. Não tem nada a ver. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ter a casa pra ter alguma coisa, pra cuidar, pra amar. A gente morava nos muquifos, mas olha, os muquifos eram caprichado, era o cheiroso, era arrumadinho, sempre tinha o dia da faxina. Porque a disposição não tá no que a gente faz, onde a gente mora, mas é do jeito que a gente faz. Como que eu faço? O que eu entrego com o meu trabalho? Seja onde eu trabalhar, fora de casa, dentro de casa, no que eu faço, qual é a disposição interior do meu coração quando eu me arrumo para sair de casa para ir trabalhar. A Alessandra colocou, também fomos muito pobres, mas a casa era impecável. E aí, isso tudo vai ensinando a nossa alma. Como é bom ter uma casa cheirosa. Isso é importante na formação dos nossos filhos. Isso é importante, ter uma casa que é cheirosa, ter uma casa que é ordenada, que essa casa seja um lar, e não importa qual é o tipo da casa. Se a casa é muito boa, se a casa não é muito boa. O que importa, e geralmente quem faz uma casa ser um lar é a mulher, que transforma esse lugar. A Simone colocou, quando somos fiéis no pouco, Deus vai confiando mais. Isso é muito verdade, Simone. E no trabalho, isso é muito evidente, na forma como a gente faz as coisas. Se nós somos gratas, se nós colocamos amor e fazemos no pequeno com amor, Deus vai confiar mais. E eu gosto muito, você sabe que eu sou apaixonada de São José Maria Escrivá, e um dos remas para minha vida é no caminho, né, o parágrafo 815, que ele fala assim, queres de verdade ser santo? Ele começa fazendo uma pergunta. Queres de verdade ser santa? E eu acho que ele fala assim, ó, Jéssica, tu quer de verdade ser santa? Porque eu acho que ele fala comigo. Aí ele responde, cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Por isso, isso aqui é o segredo de santidade para nós. A gente fica procurando santidade em vários lugares. A santidade está no cotidiano da nossa vida. A santidade está em limpar o nosso vaso sanitário, a santidade está em me arrumar para sair de casa para ir trabalhar, para não sair descabelada, para não sair horrorosa, tomar um banho, secar meus cabelos, passar um batom. Isso também, minha mãe era impecável. Minha mãe era impecável. Minha mãe chegava para ir trabalhar
Sempre a minha mãe é uma figura, tá? Ela ia trabalhar, minha mãe não andava de bicicleta, nunca atinou, né? Mãe andar de bicicleta, atinou muita coisa na vida, mas andar de bicicleta não foi uma delas. A minha mãe fazia tudo caminhando, de salto. Até hoje, vocês vão ver a minha mãe tá sempre de saltinho, sempre no saltinho dela. Caminhando essas ruas de Capão da Canoa, com esse calçamento horrível, minha mãe sempre de saltinho. E de batom. Sempre arrumadinha. Os vestidinhos, roupinha arrumadinha, sempre bem arrumada. Chegava no trabalho, tirava seu saltinho, seu batonzinho, sua roupinha arrumadinha, colocava sua roupinha de faxina, seu chinelo, trabalhava, limpava na hora de ir embora, se emperequetava toda e saía bem linda na rua. Gente, isso é exemplo pra mim, pra sempre. Isso é mão alegre. Isso é mão alegre. Isso é valorizar o que faz. Chegava, apresentava. Ah, mas ela era diarista, faxineira. Pois é. Mas sempre foi assim. Isso pra mim é um super exemplo. Como que eu saio quando eu vou me apresentar no meu trabalho? Como é que eu tô chegando? Eu tô honrando as pessoas com uma boa aparência quando eu tô saindo pra trabalhar? Não importa o que eu faça. É que, gurias, como eu tive esse exemplo tão forte da minha mãe em casa, em todos esses lugares, pra mim isso é muito presente, entende? Não tem a ver com o que eu faço, ou o tipo de trabalho que eu faço, ou o bairro que eu moro, ou a casa que eu moro. A gente sempre foi paupérrimo. A gente sempre passou por isso. E a minha mãe, por um monte de dificuldade financeira, a minha mãe sempre foi impecável. Ah, porque ela era arrogante, porque ela... Não, porque ela era uma mulher virtuosa. De verdade, minha mãe é uma mulher muito virtuosa. Minha mãe buscou toda a graça para tudo isso que eu tô falando para vocês em Deus. Sempre. E nesses lugares a minha mãe sempre foi muito exemplo para mim e até hoje. É esse lugar aqui. É nesse lugar de graça aqui, gurias. Como que eu tô fazendo? Qual é a disposição? Mão alegre? Diligência? Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. O que eu tenho que fazer hoje? Amanhã, a live de amanhã, a gente vai falar um pouco sobre o planejamento dessa mulher, sobre a organização, a ordem. Amanhã é sobre isso a live. E amanhã é feriado, mas vai ter live às 7h30, tá? Eu vou fazer. E a gente vai falar sobre a virtude da ordem, da organização. A gente vai para mais um lugar de virtude, pra gente ser virtuosa. Mas hoje aqui o Senhor apresenta. Cumpre o pequeno dever de cada momento. O que eu tenho que fazer agora? Faz o que deves. E está no que fazes. E aqui vai de novo para as meninas que estão no dilema. Fico em casa, vou trabalhar fora. Ou quando eu tô fora de casa, trabalhando em casa, a cabeça tá nos filhos. Quando eu tô cuidando da casa, a cabeça tá no trabalho. Não, minha irmã. Cada coisa tem um momento. Se eu tô no meu trabalho, eu vou fazer bem feito no meu trabalho. Se eu tô na minha casa, eu vou fazer bem feito na minha casa. Amanhã a gente vai falar sobre ordem. Mas pra gente hoje... é disposição interior frente ao trabalho. Qual é o meu chamado hoje? É o trabalho que me chama. É educar um filho, é cuidar de um filho doente, é sair de casa para trabalhar fora, é de manhã fazer uma coisa, de tarde outra, de noite outra. O trabalho que me chama, é o meu chamado. E eu vou fazer como? Cumprindo bem aquele dever, com mão alegre, com louvor, com gratidão. Às vezes, gurias, por dentro a gente tá naquele ranço, a gente tá cansada, a gente tá com TPM, a gente tá menstruada, a gente tá num dia péssimo, mas a gente vai pedindo o quê? O socorro do Espírito Santo, a ajuda do anjo da guarda. Eu sou muito de pedir pra Nossa Senhora me ajudar durante o meu dia, quando eu tenho as coisas pra fazer. Virgem Maria vem meu auxílio, Virgem Maria vem meu auxílio, Virgem Maria vem meu auxílio. E o céu vem em nosso favor. E Deus vem em nosso socorro e nos ajuda. Mas, gurias, brota desse desejo interior da gente, desse desejo interior de ser santa, dessa vontade de fazer bem feito. Sai do dilema agora. Se for preciso sair para trabalhar, você vai sair, Deus vai te ajudar. Se você tá em casa agora e esse é o teu momento, faz bem feito onde você tá hoje. E a cada dia, basta o seu cuidado. Gurias, às vezes Jesus disse, né? Não vos preocupeis. E a gente só se preocupeis. A cada dia basta o seu cuidado, a gente não consegue estar. São José Maria Escrivá fala de presença no que se faz. Está no que fazes. Eu não tenho que estar no amanhã. Eu não tenho que estar no... E se eu estivesse fora? E se eu estivesse em casa? Nesse lugar eu não tenho presença no que eu tô fazendo. E a gente fica desnorteada.
E a gente fica estressada, e a gente fica amargurada, gurias. O que a gente precisa? Ó, a Lúcia falou aqui uma coisa que eu também faço muito, Lúcia. Não gosto muito de cozinhar. Peço ajuda para Nossa Senhora e Santa Ana. O céu vem em nosso favor. Quem reza, gente, recebe graça para tudo. Quem não reza, não recebe graça porque não tá pedindo. Não gosto de cozinhar, Nossa Senhora me ajuda a cozinhar, Nossa Senhora. A senhora vai ajudar. A gente também, eu sou, né, sanguínea, então eu tenho fases. Tem fases que eu amo cozinhar, tem fases que eu não gosto de cozinhar, tem fases que eu adoro fazer uma coisa, tem fases que eu não gosto. Mas, gostando ou não gostando nas minhas fases, eu tenho que fazer como? Com diligência e mão alegre. Cumprindo o pequeno dever de cada momento. Fazendo o que eu devo fazer e estando naquela tarefa. Amém, gurias? Que o Espírito Santo nos capacite a trabalhar com mão alegre em tudo aquilo que a gente precisa fazer, para que a gente possa não só ser um bom exemplo para os nossos filhos, mas para que a gente vá para o céu, gurias, porque é aqui que a santidade está acontecendo. A gente acha que a santidade está fora desses lugares, mas a santidade mora nas pequenas coisas, mora no nosso trabalho. É aqui que eu tenho que ser santa. A santidade está escondida no canto que eu tenho que limpar, na lixeira do meu banheiro que eu tenho que lavar para ficar cheirosa. Nesses lugares mora a santidade. A gente quer ser santo, nós não vamos ser mártir, gurias. Eu já falei isso para vocês. O nosso martírio às vezes é o quê? É fazer bem feito o que a gente tem que fazer na nossa vida hoje. Isso aqui, é isso aqui. É aqui que Deus me chama a ser santa. Não é derramar meu sangue lá numa arena, não é ser o que está acontecendo com os cristãos lá na Nigéria. Não é esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é ser santa no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, entregar o nosso sangue, o nosso melhor, a nossa alegria, o nosso louvor, naquilo que nós somos chamadas a fazer hoje. Amém, gurias? Senhor Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Senhor, grava estas palavras no nosso coração e orienta cada uma de nós, Senhor, de maneira muito prática na nossa vida. Senhor, nos ensina a trabalhar com mão alegre, dá-nos a graça da diligência, Senhor, de fazer o que tem que ser feito bem feito. Nos dá essa graça, Senhor. Capacita-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos a nossa live de hoje. Mais um versículo. Amanhã é feriado, porém eu estarei fazendo live às 7h30. Vocês não me deixem sozinha. Vocês rezam a live, depois quem tá de feriado amanhã volta a dormir mais um pouquinho. Mas por favor, não me deixe sozinha amanhã na live, gurias. Certo, gurias? Por favor, compartilhem a live com as amigas, com aquelas mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigada por terem participado nos comentários. Eu preciso disso. Para mim é muito melhor, porque daí eu vou lendo, vou conversando com vocês, tá bom? E até amanhã, às 7h30.